Direito autoral e propriedade intelectual. O que é direito autoral? Direito autoral, direitos autorais ou direitos de autor são as denominações empregadas em referência ao rol de direitos dos autores sobre suas obras intelectuais, sejam estas literárias, artísticas ou científicas. Segundo a doutrina jurídica clássica, neste rol encontram-se direitos de natureza pessoal e patrimonial, também denominados respectivamente direitos morais e direitos patrimoniais. O que é copyright e copyleft? São tipos de licenças que o autor pode atribuir às suas obras, e dependendo da licença atribuída, a forma de utilização de conteúdo se difere. Copyright proíbe a execução de uma parte da obra ou ela no todo, por terceiros ou não autorizados. Em suma, copyright significa todos os direitos reservados. É uma licença fechada. Exemplo: significa que uma pessoa que criou um template para um website, ele tem total exclusividade no template no seu site. Proíbe que terceiros copiem ou modifiquem a obra. Copyleft significa que o autor concede os direitos de sua obra aos demais sob a condição que, na ocorrência de qualquer modificação da obra original, seja mantida a mesma licença atribuída pelo autor original. Exemplo: quando uma pessoa cria um novo recurso em JavaScript, HTML, PHP, etc., e permite que os outros possam dar continuidade, ampliar ou melhorar o trabalho criado. Isso é um exemplo de códigos open source, que tanto o criador quanto as pessoas que vão utilizar o código possam estar modificando o código, mas assim deixando a mesma licença atribuída pelo autor original. O que são direitos morais? Os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis, visto que, a qualquer tempo, o autor pode reivindicar a autoria da sua obra e ter seu nome, ou seja, mesmo que haja cessão dos direitos sobre a obra, o direito moral do autor de ver seu nome reconhecido e citado é indisponível. Está relacionado ao que se costuma chamar de patente da obra. O que é direito patrimonial? O direito patrimonial do autor está relacionado à retribuição econômica que advém da obra intelectual. Diz respeito ao direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica de sua autoria. O direito patrimonial do autor lhe concede a possibilidade de ceder ou licenciar sua obra, podendo explorá-la economicamente como desejar. O que é direito à imagem? É um dos direitos da personalidade dos quais todos os seres humanos usufruem, facultando-lhes o controle do uso de sua imagem, seja a representação fiel dos seus aspectos físicos, tais como em fotografias, retratos, gravuras, em mídias televisivas, etc., ou como usufruto da representação de sua aparência individual e distinguível, concreta ou abstrata. O uso da imagem de um indivíduo ocorre basicamente por duas formas, a autorizada e a não autorizada, mas quando concedido, pode ocorrer por três modalidades. Gratuita mediante consentimento tácito. Gratuita por intermédio de consentimento expresso. E para por meio de consentimento condicionado à gratificação financeira. O que é domínio público? Uma vez esgotado o prazo de proteção conforme determinada a Lei 9.610/98, as obras literárias, artísticas ou científicas deixam de pertencer ao domínio privado dos seus titulares e passam a ser de uso de todos, da sociedade em geral, ou seja, de domínio público. Vale esclarecer que o que passa para o domínio público são as obras, as interpretações, as execuções e os fonogramas, e não os seus titulares, visto que, muitas vezes, um autor poderá, ao mesmo tempo, ter obras protegidas e outras em domínio público. O prazo de proteção é de 70 anos após a morte do autor. O que é propriedade industrial? Propriedade industrial é um conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção,
os modelos de utilidade, os desenhos ou modelo industrial, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de providência ou denominações de origem, bem como a repreensão da concorrência desleal e as falsas indicações geográficas. No Brasil, o órgão responsável pelo registro de propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. O que é direito da informática? É um campo do direito que se propõe a estudar aspectos jurídicos do uso de computadores e da tecnologia da informação em geral, com fundamentos na crescente desenvolvimento da internet e na importância da tecnologia da informação e da informática nas relações jurídicas, sendo por isso uma nova área de estudo do direito. O direito da informática visa regulamentar as relações sociais ocorridas no âmbito da tecnologia da informação. Trata-se, pois, de uma evolução do próprio direito, por buscar resolver os problemas, e muitas vezes novos, problemas jurídicos ocasionados no âmbito da sociedade da informação. O que é marca registrada? É qualquer nome ou símbolo utilizado para identificar uma empresa, um produto, bem de consumo ou serviço. As marcas registradas são um tipo de propriedade intelectual e sua efetividade dependendo do registro de exclusividade concedido por autoridades governamentais competentes. De modo geral, as marcas registradas são representadas por logotipos, palavras ou frases de efeito, usados separadamente ou de uma forma combinada. Agora, em entrevista com o João Paulo, ele está cursando o 8º período do curso de Direito na FUCAMP. O que é direito autoral, né? Direito autoral é um conjunto de direitos que recai sobre os autores, seja de obras literárias, científicas ou artísticas, de modo a proteger o trabalho individual, proteger e estimular. Porque se a gente não tivesse o regramento do direito autoral, seria muito fácil uma criação nossa se dispersar por aí, a gente não ter o reconhecimento. E a arte, a ciência, a literatura, as demais formas de expressões humanas seriam deixadas de lado, seriam enfraquecidas e a gente não teria aquele progresso que a gente espera ter, tanto na ciência quanto na arte. Então o direito autoral serve para isso, para proteger o autor, vincular o autor à sua obra e garantir que a sua obra vai ser sempre direcionada a ele, tanto em rendimentos econômicos, que são os direitos patrimoniais, quanto em satisfação pessoal, que são os direitos morais. Então, no Brasil, existe um regramento específico para tratar de direito autoral, que é a Lei número 9.610, de 98. E essa lei, ela sintetizou, ela acumulou todas as leis, toda a legislação que já existia tratando sobre direito autoral. Então, ela sistematizou, ficou um sistema único. E ela é executada pelo Escritório de Direitos Autorais, que é o EDA, né? O EDA, que registra as obras que os autores querem registrar, mas deixando bem claro que não é necessário o registro para ter a proteção. Só do fato de você produzir, os direitos autorais já recaem sobre você. Se você for um autor, você já tem os direitos autorais e todas as consequências desse direito. Então, como eu citei antes, os direitos autorais, eles possuem dois aspectos distintos, mas só que interligados, que são os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos patrimoniais são aqueles que dizem respeito à forma de utilização da obra pelo autor. O autor tem o direito exclusivo de utilizar, de fruir e de dispor da sua obra, seja ela literária, artística ou científica. Ele pode oferir rendimentos, ganhos econômicos com ela. E os direitos morais, eles dizem respeito à parte pessoal, não patrimonial, parte pessoal. E esses direitos morais garantem ao autor a possibilidade de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Porque, por exemplo, eu tenho uma obra produzida, mas a minha autoria não é reconhecida. Como esse direito ele é inalienável, ou seja, eu não posso dispor dele, ele é indisponível, eu posso recorrer a qualquer momento na busca de provar que a obra é minha, provar a minha autoria. Também, o autor pode, de acordo com os direitos morais, ele tem o direito de conservar a sua obra inédita. Se ele não quiser publicar, ele não tem a necessidade de publicar.
ele tem o direito de fazer constar o seu nome ou alguma forma de identificação dele nessa obra. Ele tem o direito de modificar a sua obra tanto antes quanto depois de publicado e utilizado por alguém. Ele tem o direito de retirar a sua obra de circulação, se essa circulação de alguma forma estiver prejudicando ele ou a imagem dele. É um direito moral. E ele tem o direito também, na verdade não é um direito dele, é um direito dos familiares, daqueles que sucedem ele. Se ele morrer, esse direito é transmitido por sucessão. Então os familiares que sucedem ele têm direito a tudo isso que a gente falou no âmbito do moral. Bom, e o direito autoral se baseia, especificamente em termos das produções intelectuais, na questão da licença. O autor deve conceder licença para que sua obra seja levada ao público. E existem duas espécies mais famosas de licença, que é o copyright e o copyleft, das expressões inglesas. O copyright são os direitos totalmente reservados, são conhecidos assim. É considerado uma licença fechada, ou seja, o autor pode atribuir às suas obras essa licença de modo a proteger o seu conteúdo, tanto completo, tanto por partes, de modo que terceiros não utilizem sem a sua autorização esse conteúdo e não modifiquem, sobretudo, o seu conteúdo sem a sua autorização. E o copyleft já é uma licença aberta, ou seja, não tem o vínculo de não modificação. O copyleft surge justamente para permitir que as obras produzidas sejam circuladas. As pessoas possam tomar contato com elas, possam modificá-las, possam melhorá-las, aprimorá-las. O objetivo é justamente isso, garantir liberdade. Mas tem uma condição, não é totalmente aberto porque tem uma condição. A condição é que, se alguém tomar contato com alguma obra sob essa licença do copyleft, ele deve continuar mantendo esse tipo de licença. Por exemplo, você produz um programa de computador sob essa licença. Ou seja, eu tenho liberdade para pegar ele para mim e modificar. Mas a partir do momento que eu modifiquei ele, eu não posso transformar ele num copyright. Eu não posso fechar essa licença e não passar adiante. Eu tenho que necessariamente manter o copyleft para que outras pessoas possam também usufruir e possam conseguir melhorar ele também. Bom, e sobre o direito à imagem, ele é um aspecto que está necessariamente vinculado ao direito moral. Porque, sobretudo na sociedade atual, a imagem, às vezes, é mais importante do que o patrimônio que a pessoa detém, a imagem que ela apresenta para a sociedade. E a imagem é uma espécie de direito de personalidade. O direito de personalidade é aquele garantido na Constituição nossa, Constituição brasileira, como o núcleo de direitos mais importantes. Eles são intransferíveis, são inalienáveis, são indisponíveis, ninguém pode mexer com eles. Então, se a imagem está contida nesse núcleo, é porque a imagem é um direito muito importante. O que é o direito à imagem? É a garantia de que a minha imagem, a minha representação, a representação dos meus traços, não vai sofrer nenhum tipo de desonra, que eu vou ter minha reputação garantida e que só vão utilizar a minha imagem se eu o permitir. E existem 3 formas de eu permitir o uso, a utilização da minha imagem, que é a forma gratuita, de forma tácita, ou seja, eu não concedo autorização expressa, mas se eu ficar em silêncio, eu estou garantindo que eles podem utilizar a minha imagem. Por exemplo, alguma emissora utiliza a minha imagem e eu não falo nada. Gratuitamente e tacitamente, ou seja, de forma não expressa, eu estou permitindo. A segunda espécie é também gratuitamente, mas de forma expressa. Eu assino algum documento, alguma autorização, permitindo que alguém utilize a minha imagem sem cobrar nada em troca. E a terceira espécie é a forma onerosa. Eu cobro alguma contrapartida em termos de gratificação financeira, para alguém poder utilizar a minha imagem. Então são essas 3 espécies de cessão de imagem que a gente tem. O domínio público é caracterizado pela compilação das obras que já não mais pertencem ao domínio privado de seus autores. Então todos os autores que detêm o domínio sobre a sua obra, com o passar de certo tempo, ele deixa de ser privado e passa a ser público. Então o Estado brasileiro, ele tem justamente uma área no Ministério da Ciência e Tecnologia para tratar disso. Ele recolhe todas as obras que já não são mais de domínio privado para que qualquer um possa ter acesso à sociedade. Então serve em benefício da sociedade. A propriedade industrial é o conjunto de direitos
que dizem respeito a várias formas de interação de um produtor com o seu produto. Pode ser um modelo de utilidade, pode ser um desenho industrial, pode ser uma patente de alguma produção sua, um nome comercial, por exemplo, um nome famoso, um Carrefour. Eu não posso abrir um mercadinho aqui na esquina e colocar o nome de Carrefour. Por quê? Porque esse nome comercial é patenteado. Quem garante isso é a propriedade industrial. E no Brasil, o órgão responsável pelo registro de todas as propriedades industriais é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPE. Bom, e tudo isso que a gente tem citado aqui diz respeito a um ramo específico do direito, que é o direito à informática, ou direito digital, o nome que os juristas costumam dar. Esse ramo é novo, porque justamente a tecnologia da informática e da informação é uma tecnologia nova, e para lidar com ela foi necessário reajustar alguns aspectos jurídicos. Por quê? Porque surgem situações novas, então a gente precisa de leis novas para tratar disso. Foi justamente nesse sentido que apareceu o direito à informática, para resolver novos problemas jurídicos que são ocasionados dentro dessa sociedade da informação. Porque a internet, como todo mundo sabe, é um ramo do setor da informação, é um ramo, é uma espécie. Os crimes de difamação, de injúria, de calúnia que já existem em termos de direito de personalidade, eles são transplantados para a internet, então são específicos da internet. E você consegue averiguar através de mecanismos da tecnologia da informação qual a origem de dados, por exemplo, vídeos íntimos que as pessoas gravam, que são reproduzidos. Isso tudo agora está abrangido. Não existia nada tipificando isso como crime no direito penal. Agora já tem tipificado. A pessoa que faz isso, ela pode recair em crime, inclusive sendo passível de reclusão, de prisão. Bom, uma das espécies de propriedade industrial é a marca registrada. Nada mais é do que um nome ou um símbolo que se utiliza para identificar uma empresa, um produto ou um serviço. Às vezes você se depara com um símbolo, uma palavra, uma frase de impacto em algum outdoor, em algum estabelecimento, você relaciona isso na hora com alguma marca. O símbolo da Coca-Cola, por exemplo, aquela frase escrita Coca-Cola, com aquele símbolo, é inconfundível. O símbolo do Itaú é inconfundível. Essas são marcas registradas para vincular o consumidor às suas empresas.